E creu Abrão no Senhor. O verbo traduzido como creu é amã, do qual deriva a nossa palavra amém. Seria como se disséssemos hoje, amém, Deus. A raiz simples significa ser forte. A causativa significa apoiar todo o peso sobre, confiar na força de. Uma tradução mais exata seria, e ele se apoiou, confiou no Senhor. Esta é a primeira referência que a Bíblia faz à fé do patriarca Abrão. E o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Este versículo é uma notável antecipação do princípio da justificação pela fé somente, tão salientado por Paulo em Romanos 4, versículo 3, 9, 22 e Gálatas 3, versículo 6, que são citações que o apóstolo fez da Septuaginta. Paulo ensinou que Abrão foi justificado pela fé somente, antes de a lei ter sido dada. Isso posto, a lei não pôde anular o pacto que já tinha sido firmado. Segundo Joel R. Bick, a doutrina da justificação pela fé somente foi a grande revolução espiritual e teológica de Martinho Lutero, que viu em Romanos 1, versículo 17, que a justiça que Paulo tinha aqui em mente não era uma justiça punitiva que condena os pecadores, mas uma justiça que Deus livremente concede aos pecadores com base nos méritos de Cristo, e a qual os pecadores recebem pela fé. Lutero viu que a doutrina da justificação pela graça somente, sola gratia, através da fé somente, sola fide, por causa de Cristo somente, solus Christus, era o coração do Evangelho e se tornava para ele uma porta aberta para o paraíso, um portão para o céu. Os católicos romanos têm tradicionalmente apelado para esse versículo para sustentar sua doutrina de justificação por obras capacitadas pela graça. Mas nenhuma palavra é mencionada aqui de obras ou mérito. Antes, em Gênesis 15, versículo 6, Deus concede justiça a Abrão como um dom gratuito. Paulo confirma em Romanos 4 e Gálatas 3, versículos 6 a 14, que a justiça imputada, isto é, computada, de Gênesis 15, versículo 6, é para ser entendida em termos de pela ou através da fé. O termo hebraico em Gênesis 15, versículo 6, é também traduzido como foi contado em Romanos 4, versículo 3. Esse verbo, na maioria das vezes, indica o que uma pessoa, considerada em si mesma, não é ou não tem, mas que é computada, tida ou vista como sendo ou tendo. É claro, então, que quando Abrão foi justificado pela sua fé, a justiça que lhe foi computada ou creditada em sua conta era uma justiça não sua, mas de outro, a saber, a justiça de Cristo. E o argumento que corrobora com esta doutrina é o uso da preposição grega eis, como usada em Romanos 4, versículos 5, 9 e 12. Nestas passagens, a preposição eis não significa em lugar de, mas sempre significa com o objetivo de ou a fim de. Poderia ser traduzida em direção a ou para. Seu significado é claro a partir de Romanos 10, 10. Com o coração se crê para justiça. Isto é, a fé se move em direção do próprio Cristo e se apega a ele. J.I. Packer sumariza bem isso. Quando Paulo parafraseia esse verso, como ensinando que a fé de Abrão foi computada para a justiça, tudo que quis que entendêssemos é que a fé, a dependência decisiva e de todo o coração na promessa graciosa de Deus, foi a ocasião e o meio de a justiça lhe ser imputada. Não há sugestão aqui de que a fé seja a base da justificação. Theodore Beza também diz que Abrão não foi justificado e feito pai dos fiéis por qualquer de suas próprias obras, nem precedentes nem seguintes de sua fé em Cristo, conforme prometido a ele, mas meramente pela fé em Cristo ou em mérito de Cristo pela fé imputada a ele para a justiça. Portanto, todos seus filhos tornam-se filhos seus e são justificados não por suas obras, nem precedentes nem seguintes de sua fé, mas pela fé somente no mesmo Cristo. Um segundo texto importante do Antigo Testamento que apoia a justificação pela fé é Abacuque 2, versículo 4. O justo viverá pela sua fé. Ou como alguns estudiosos querem ler, o justo pela fé viverá. Paulo deixa claro que este verso, citado em Romanos 1, 17, Gálatas 3, 11 e Hebreus 10, 38,
é cumprido finalmente na justiça que vem pela fé no Evangelho de Cristo, pela qual a própria lei nos ensina a procurar. A explicação de Paulo sobre Abacuque inspirou não somente Martinho Lutero, mas a incontáveis outros crentes a colocarem sua fé numa justiça não deles próprios, mas naquela de Jesus Cristo, que é chamado o Senhor Justiça Nossa, em Jeremias 23, versículo 6. O Novo Testamento é abundantemente claro em afirmar a justificação pela fé. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, como diz Romanos 3, versículo 22. Tu estás em pé pela fé, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. A precisa relação da fé com a justificação pode ser notada no que é transmitido pelo uso das preposições comuns. Os escritores do Novo Testamento geralmente empregam três expressões: pistê, ek pisteus e dia pisteus. O cristão é justificado pela fé, pistê ou ek pisteus, ou através da fé, dia pisteus. Por exemplo, pistei, o caso dativo do substantivo pistis, é usado em Romanos 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ek pisteus é usado em Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Dia pisteus é usado em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É fundamental notar que em nenhum desses casos, nem em nenhuma outra parte da Escritura, a fé ou qualquer outra graça é representada como constituindo alguma base de mérito para a justificação. Em todo o Novo Testamento, a fé é apresentada como um meio da justificação. A justificação pela fé somente nunca é justificação por causa da fé, mas sempre justificação por causa de Cristo, isto é, por causa da satisfação da justiça pelo sangue do Cordeiro de Deus ser graciosamente imputada e recebida por um pecador não merecedor. No final das contas, a base da justificação é Cristo e sua justiça somente. Na tradição reformada, vários termos ou expressões teológicas têm sido usados para captar esta relação bíblica da fé com a justificação. Por exemplo, a Confissão de Fé belga de 1561, no seu artigo 22, e a Confissão de Fé de Westminster, de 1647, no capítulo 11, verso 2, denotam a fé como apenas um instrumento e o único instrumento de justificação. A fé não é um agente, uma causa eficiente, mas sim um instrumento, isto é, um meio de justificação. Esse é o único meio do crente receber a justificação. Esse meio não é mecânico, como a palavra instrumento infelizmente sugere. Antes, este meio é em si a obra salvadora do Espírito Santo através da palavra pela qual um pecador é trazido a um relacionamento vivo e pessoal com o Deus triuno. O Catecismo de Heidelberg, de 1563, questão 61, declara que não existe nenhum outro meio a não ser a fé pela qual a justiça de Cristo se torna nossa. Deus não ordenou que a fé fosse o instrumento da justificação por causa de alguma virtude peculiar na fé, mas porque a fé se esvazia e em si mesma não tem nenhum mérito. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça. João Calvino comparou a fé a um vaso vazio. Comparamos a fé a uma espécie de vaso, pois, a não ser que cheguemos vazios e com a boca de nossa alma aberta para buscar a graça de Cristo, não somos capazes de receber Cristo. O vaso não pode ser comparado em seu valor ao tesouro que ele contém. Dado o sentido de pela fé no original grego, é mais acurado falar de fé como um instrumento do que uma condição da justificação e salvação, porque uma condição geralmente denota uma qualidade meritória por amor a qual um benefício é conferido. Somos justificados não meramente pela fé, mas pela fé em Cristo. Não por causa daquilo que a fé é, mas por causa daquilo a que a fé se apega e recebe. Nós não somos salvos para crer, mas por estar crendo. Na aplicação da justificação, a fé não é um construtor, mas um contemplador. Ela não tem nada para dar ou alcançar, mas tudo para receber. A fé não é a base nem a substância de nossa justificação, mas a mão, o instrumento
o vaso que recebe a dádiva divina oferecida a nós no Evangelho. Assim como o mendigo que estende a mão para receber um pedaço de pão, não pode dizer que fez por merecer a dádiva que lhe foi concedida. Escreveu Hermann Kuyper. Também não podem os crentes afirmar que merecem a justificação só porque abraçaram a justiça de Cristo, graciosamente oferecida a eles no Evangelho. A distinção entre essas duas visões não é meramente semântica. É fatal considerar a fé como um pré-requisito que o pecador pode satisfazer por um ato de sua própria vontade para ser salvo. Isso é fatal e não deve ser feito. Não deve ser entendido dessa maneira. Num caso desse, o homem na realidade torna-se seu próprio salvador. Pior ainda, tudo depende então da pureza e da força ou perfeição da fé do pecador. Ao contrário, a Escritura ensina que o que está em jogo é o próprio caráter da fé. A fé é uma obra do homem ou o dom de Deus? A questão é respondida decisivamente pelo apóstolo Paulo, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. A justificação é recebida na forma de fé, visto que agrada a Deus justificar um pecador concedendo-lhe fé. Portanto, se a fé fosse o fundamento condicional, isto é, meritório, da justificação, a salvação pelo mérito humano estaria introduzida, desonrando a graça divina e subvertendo o Evangelho ao reduzi-lo a simplesmente mais uma versão de justificação pelas obras. Além do mais, visto que não podemos ser aceitos por Deus com uma justiça menos do que perfeita, nossa fé teria de ser perfeita. Contudo, a fé de ninguém é perfeita. Toda a nossa fé é danificada pelo pecado. Nada em nós, inclusive nossa fé, teria possibilidade de obter sucesso como uma condição. A fé desconhece o mérito humano, porque a própria natureza da fé é depender inteiramente do mérito e justiça de Cristo como mais que suficiente para quitar a dívida de nossos pecados, como diz a Confissão Belga no seu artigo 22. Nós não somos justificados por nossa fé, que é sempre imperfeita, mas pela sempre perfeita justiça de Cristo. O próprio ato de fé, pelo qual recebemos Cristo, é um ato de renúncia total de todas as nossas próprias obras e justiça como uma condição ou base de salvação. Como Horatius Bonar profundamente comenta, a fé não é obra, nem mérito, nem esforço, mas é o cessar de tudo isso. É a aceitação em seu lugar daquilo que um outro fez completamente e para sempre. E John de Hardeo observa: a fé é um vazio preenchido com a plenitude de Cristo. É a impotência descansando sobre a força de Cristo. Mas a objeção pode ser então levantada. Se a fé é essencial, à medida que somente ela une um pecador a Cristo, mas a fé não é condicional em qualquer sentido meritório, é apropriado ver a fé como a mão que recebe Cristo? Não está sendo atribuída alguma capacidade ao homem natural por meio dessa metáfora? Visto que a fé é sempre tanto dom de Deus, como diz Efésios 2:8, como obra de Deus, Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou? Como diz João 6:29, como pode a fé ser designada como uma mão? De fato, o homem natural não tem nenhuma capacidade de estender a mão para aceitar a salvação de Deus em Cristo. O homem natural está morto em delitos e pecados, como nos ensina Efésios 2, versículo 1. Ele nunca aceitará Cristo de seu próprio livre-arbítrio. A Escritura ensina que um pecador não se move primeiro em direção a Deus, e sim que Deus primeiro se move em direção ao pecador para uni-lo com Cristo pela fé. Porque um pecador nunca, por sua vontade ou desejo, se volta para Cristo em fé, como diz Romanos 9,16. Mesmo quando atormentado com os terrores do juízo divino, o homem natural não pode ser persuadido a fugir para Deus pela fé salvadora para a salvação, como nos ensina Provérbios 1, 24 a 27. Mas na regeneração, o Espírito Santo concede o dom de uma mão vazia e viva, que não pode se voltar para nada a não ser para Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A fé não é chamada de mão porque trabalha ou merece justificação de alguma forma, mas porque ela recebe, abraça e se apropria de Cristo mediante a imputação divina.
A fé não é uma mão criativa, mas uma mão receptiva. A fé é passiva na justificação, mas torna-se ativa ao aceitar Cristo quando ele é oferecido ao pecador. Na verdade, quando Cristo é dado, a fé não pode deixar de ser ativa, motivando o crente a alegrar-se na justiça imputada de Cristo com alegria espiritual e profunda. Todavia, essa alegria não pode gloriar-se de nenhum mérito humano, pois não é a mão em si mesma que produz alegria e enriquece, e sim o dom recebido pela mão da fé, Jesus Cristo. A mão da fé, graciosa e incondicionalmente, recebe e descansa somente sobre Cristo e sua justiça. A fé tem vida que sai de Cristo, em quem toda a nossa salvação se encontra. Como B.B. Warfield apropriadamente sumariza, é do seu objeto, Jesus Cristo, que a fé deriva seu valor. O poder salvador da fé, dessa forma, não reside em si mesma, mas no Salvador Todo-Poderoso em quem ela reside. Não é a fé que salva, mas a fé em Jesus Cristo. Falando estritamente, não é nem mesmo a fé em Cristo que salva, mas Cristo que salva através da fé. E para finalizar estes argumentos acerca desta doutrina gloriosa, é importante ressaltar que não há contradição final entre Paulo e Tiago. Muitos cristãos não pensam assim e acreditam que, sem dúvida, Tiago escreveu o 2º capítulo de sua epístola visando a refutar o que Paulo tinha em mente. E, como se é de esperar, estes críticos não aceitam que foi Tiago, o irmão do Senhor, quem escreveu a epístola que tem esse nome. No entanto, o fato é, como já vimos, que os pecadores não são salvos pela fé acrescida de obras, mas por uma fé que redunda em obras. Gaste algum tempo lendo Gálatas 3, Romanos 4 e Tiago 2 e você verá como Abrão ilustra a salvação pela fé. Em Gálatas 3, Paulo concentra-se no crer. Em Romanos 4, ele trata do imputar. Em Tiago 2, Tiago explica a justiça. São necessários 3 capítulos do Novo Testamento para explicar um versículo.